amigos internautas, sejam muito bem-vindos para mais uma doutrinária de sexta-feira. Convidamos os amigos para que nos sigam nas plataformas do Facebook, site, SEAC, POA e Instagram, onde informamos ali as nossas atividades com os respectivos horários. Nossas palestras são gravadas no Facebook e lembrando que qualquer pessoa pode assistir uma live pelo Facebook, mesmo não tendo um perfil nessa página. Estamos aqui hoje com a nossa companheira Pati. Seja muito bem-vinda, Pati. A Pati, Patrícia Barros, ela é trabalhadora da nossa Sociedade Espírita Allan Kardec e também ela é evangelizadora da Sociedade Espírita Terceira Revelação Divina. Queridos irmãos, vamos agora ouvir uma página evangélica para que possamos nos harmonizar. Então, escolhemos hoje do livro Jesus e o Evangelho à luz toda a psicologia profunda. São dois trechinhos aqui, parágrafos, que ela nos fala sobre Jesus. Então, ela diz assim: Jesus, o homem excelente, chegou à Terra e defrontou a ignorância em predomínio, trazendo a mensagem de amor que jamais fora apresentada antes na formulação do que ele se fazia portador. Jesus não foi o biotipo do legislador convencional. Ele não veio submeter a humanidade, nem submeter-se às leis vigentes. Era portador de uma revolução que tem por base o amor na sua essencialidade mais excelente e sutil, e que, adotando, transforma os alicerces morais do indivíduo na sociedade. Com as mentes interconectadas, num único pensamento e sentimento, mentalizemos a imagem meiga e serena de Jesus, fazendo-nos o convite inolvidável: vinde a mim, vós que sofreis e estáis fatigados, pois eu vos aliviarei. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, nos envolvam, pacificando nossos corações. Abençoa-nos no propósito de servir no bem e concede-nos a luz necessária que nos conduza ao caminho da verdade. A amorosa equipe espiritual, pedimos inspiração, amparo e proteção, que a paz e a harmonia permaneçam em nós. Então, a Patrícia hoje vai desenvolver o tema O Mandamento Maior. Te passo a palavra, Patrícia. Tá bom, minha querida. Obrigada, Ione. Boa noite a todos os amigos que estão compartilhando conosco deste momento de estudo. Nós vamos pedir só um minutinho para nós colocarmos a nossa apresentação nela. Certo. Tá compartilhada a tela? Me parece que sim, né? Tá compartilhada, Patrícia. Só que né? tá pequeno, tu tem que maximizar. Só tá aparecendo os slides ao lado. Meu Deus, e aí, o que eu tenho que fazer agora? Exibir. O copinho aquele de exibir. Copinho de exibir. Parece um copinho ali, o exibir slides. Exibir slides.
Só um minutinho, gente. É embaixo, na tua direita. Sim, ali. sim. É que eu tenho que voltar lá, né? Isso. Agora foi? Agora foi. Ah, beleza, então. Então, nós vamos falar hoje a respeito desse assunto que é bastante difícil de falar, de abordar, e que nós sabemos que é ainda mais difícil de ser colocado em prática, de ser exercitado por nós que vivemos no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, e que, no entanto, é o único caminho que nós temos, enquanto espíritos imortais que nós somos, para que nós possamos nos livrar dessa condição de imperfeição, para que nós conquistemos o direito de habitar um mundo melhor. Então, nós vamos falar a respeito do mandamento maior, a respeito desse tema, sob a perspectiva das 3 grandes revelações divinas que a Terra vivenciou. O que são essas 3 grandes revelações divinas? São 3 diferentes correntes de pensamento que têm por característica o fato delas terem modificado o ambiente terrestre, no sentido de que elas impactaram o mundo inteiro, seja na época mais recuada, lá na antiguidade, e aí, portanto, de uma forma mais restrita, que foi o caso de Moisés e de Jesus, mas, de qualquer forma, os ensinamentos, os pensamentos repercutiram no mundo como um todo, e mais recentemente a questão da doutrina espírita. Então, nós vamos analisar a questão do mandamento maior sob essas 3 perspectivas, e lá mais para o finalzinho do nosso trabalho, nós vamos tentar apresentar uma forma um pouquinho ampliada de compreensão com relação a esse mandamento. Então, nós vamos ver, num primeiro momento, nós vamos falar a respeito da relevância desse tema. Esse tema, o mandamento maior, ele é tão necessário, ele é tão importante para todos nós, que ele figura com esse título mesmo, o mandamento maior, em 2 capítulos distintos da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, na qual Allan Kardec se propõe a estudar os ensinamentos morais de Jesus à luz dos preceitos que a doutrina espírita nos traz. Então, nós vamos ver que esse item, ele consta lá do capítulo 11, que tem por título Amar o Próximo como a si mesmo, e ele consta nos itens 1, 2, 3 e 4, e ele é seguido, neste capítulo 11, da parábola dos credores e dos devedores, que é essa parábola que tem por objetivo fazer com que nós compreendamos a importância de nós agirmos para com os outros da mesma forma que nós gostaríamos que os outros agissem para conosco. Mas esse item, ele também se encontra lá no capítulo 15, que tem por título Fora da Caridade não há salvação, nos itens 4 e 5, e nesse capítulo, esse tópico, ele é seguido da parábola do bom samaritano, que é uma parábola que tem por fim nos ensinar que sempre que nós tivermos a oportunidade de fazer o bem, nós devemos fazê-lo, não importa de quem se trata. Então, o que é mais interessante nessa questão é que nos 2 capítulos, tanto no 11 quanto no 15, Allan Kardec faz uso do mesmo evangelista e das mesmas palavras, das exatas mesmas palavras, para remeter aos ensinamentos de Jesus. Então, ele vai colocar lá, mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Então, o que acontece? Essa questão, né, o Jesus
ter tapado a boca de alguém, né? Isso aqui é uma forma figurada de falar. O que isso quer dizer, né? Que Jesus havia deixado os saduceus sem argumentos. E aí, então, um deles, que era doutor da lei, portanto, conhecedor da lei do Antigo Testamento, lá, conhecedor da Torá, mesmo com todo o conhecimento que ele tinha, porque os doutores da lei daquela época, eles eram obrigados a conhecer todos os itens da Torá, que são 613 leis, enfim. Então, ele era um conhecedor da lei divina da época, que era considerada divina na época. E mesmo assim, ele vai lá e pergunta para Jesus. Claro que a intenção dele, no primeiro momento, era colocar Jesus em maus lençóis, era criar uma situação de desafio, de afronta. Ele vai perguntar, mestre, qual o grande mandamento da lei? E aí Jesus vai responder para ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, a partir dessa resposta de Jesus, a gente vai falar um pouquinho a respeito do que seja um mandamento. Lá nesse site que está registrado aqui, que estuda a Bíblia, não é, portanto, um site espírita, de conteúdo espírita, mas é um site onde podem ser buscadas informações a respeito da Bíblia. Então, só fazendo essa ressalva. Jujubinha, nós vamos ver que mandamento é uma ordem divina a ser obedecida pelas pessoas que temem a Deus. Então, claro, isso aqui está no contexto do judaísmo. Mas o que é importante a gente pensar? Que um mandamento, dentro do contexto religioso, ele significa isso. Ele é um imperativo divino. Ou seja, ele é uma regra que é imposta aos crentes de determinada religião. E essa regra, ela é imposta, ela é colocada para os seus seguidores como uma forma de obtenção de graça, ou seja, é uma troca. As pessoas respeitam ou seguem a ordem e a regra, e em contrapartida, elas obtêm uma recompensa, que pode ser, no caso do Antigo Testamento, a salvação. Essa palavra vem sendo usada na atualidade ainda. Nós compreendemos a salvação como a nossa libertação da nossa própria inferioridade, da nossa condição de espíritos materializados. Mas o que é importante a gente saber é o seguinte, é que dentro dessa lógica, nós podemos encontrar tantos mandamentos quantos forem as religiões ou as crenças religiosas existentes. Por quê? Porque cada uma vai construir, vai estabelecer uma relação com Deus de acordo com aquelas coisas em que ela acredita. Então, dependendo de cada religião, os mandamentos eles podem ser alterados de forma a se conformarem com o que determinada religião se propõe. Então, o que a gente vai ver aqui? Que os mandamentos, no caso, né, mais antigos, ou melhor, os mais conhecidos aqui no mundo ocidental, são os 10 mandamentos, ou o Decálogo, que mais não é do que esse conjunto de 10 regras que teriam sido dadas por Deus ao seu povo para que tivessem uma vida mais feliz e próspera. Então, dentro do que a gente explicou de para que serve um mandamento,
essa explicação, ela se encaixa direitinho, porque o que acontece? Na época se acreditava que se esses 10 mandamentos fossem seguidos, e eles resumem os mandamentos da Torá, a pessoa seria feliz, ou alcançaria uma condição ditosa. Esse mandamento está lá no Antigo Testamento, no livro Êxodo, no capítulo 20. E aí nós podemos, como nós estamos falando de 10 mandamentos, nós vamos fazer uma ligação, então, conforme a nossa proposta de trabalho, com o pensamento judaico, ou seja, com o judaísmo, que era uma crença, era o que organizava a sociedade na época em que Moisés viveu. Claro que depois a gente vai falar da época de Jesus, porque ele avança. Mas o que é importante a gente saber aqui? Que esse ame o seu próximo como a ti mesmo, ele é uma orientação, ou seja, ele é uma regra, ele é uma norma que já existia na época de Moisés. Quando nós comentamos essa orientação de Jesus, alguns de nós tendemos a acreditar que esse ensinamento foi introduzido por ele e que não existia antes dele. Mas, na verdade, não. Nós vamos encontrar no Levítico, que é um dos livros do Antigo Testamento, essa orientação do ame a seu próximo como a ti mesmo. Tá? Mas, então, o que Jesus trouxe de novo? Para entender o que Jesus trouxe de novo, nós vamos ter que compreender o que significava esse mandamento lá para os hebreus, lá para o povo judeu. Então, nós vamos ver o seguinte, que naquela época, a relação dos homens com Deus não era a mesma relação que nos é proposta nos dias de hoje, nem a relação que foi proposta por Jesus. O que acontecia? O povo judaico, ele não amava a Deus, ele temia a Deus. Então, a relação que existia entre os judeus, entre os hebreus e a divindade, era uma relação de temor, era uma relação de subalternidade e era uma relação do tipo comercial. O que quer dizer com isso? Que eles faziam sacrifícios, eles faziam oferendas a Deus, mas não porque eles se relacionassem com Deus ao nível da adoração, mas porque eles queriam obter alguma coisa em troca. Então, era assim, se eles ofereciam uma parte da colheita, ofereciam frutos, ofereciam sementes, ofereciam animais. Então, eles acreditavam que quanto maior fosse a oferenda, maior seria a recompensa que eles obteriam de Deus. Então, a relação com Deus era nesse nível de temor, de subalternidade e de troca. E também, então, nesse contexto, era praticamente impossível amar a Deus, tanto que não, o primeiro mandamento ali nem é amar a Deus, né? Para que não haja outros deuses. Mas a gente precisa falar também nessa relação do próximo, porque a orientação era ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, naquela época, o conceito, o entendimento de próximo, ele era também bastante restrito. Porque para os judeus daquela época, o próximo era o próximo mesmo. Então, o que eles pensavam, o que eles entendiam? Que eles tinham que amar as pessoas que estavam perto dele. Então, esse próximo, ele tinha um entendimento quase que geográfico, assim, porque em termos de distanciamento, eles tinham que amar o próximo, que era o próximo, era a esposa, eram os filhos, talvez os vizinhos, talvez o povo deles, era a pessoa mais perto. Então, um entendimento restrito, uma relação de temor com Deus e essa questão do próximo ser o que estava perto. E aí, o que acontece?
como nós estamos fazendo uma contextualização desse ensinamento, nós gostaríamos de mencionar também que, embora nós estejamos focando o nosso trabalho nas 3 grandes revelações que o mundo recebeu, como forma de nos ajudar na nossa trajetória evolutiva, houve missionários que trouxeram esse mesmo ensinamento em outras partes do globo, mas cujo efeito não foi tão abrangente quanto o de Moisés, quanto o de Jesus e quanto da doutrina espírita. E quem nos fala isso é o benfeitor Emmanuel, nesse livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 41, que tem por título Regra Áurea. Então, entre outras coisas, ele vai nos dizer que os gregos já diziam: não façais ao próximo o que não desejais receber dele, que é um pensamento que combina com o que Jesus veio nos ensinar. Os persas, fazei como quereis que se vos faça. Os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outro. Os egípcios, deixar passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Esse deixar passar é no sentido de não interditar, né, a recompensa, de não interditar a graça, no caso. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então, nós podemos ver que esse ensinamento, ele já vem, esse apelo, na verdade, ele já vem sendo feito para nós, espíritos que habitamos a Terra, desde tempos muito longínquos. Lá com Moisés, com uma possibilidade de entendimento mais restrita, devido à limitação das nossas próprias almas, né, devido à nossa condição evolutiva daquela época, que era pior do que a de hoje, e passando por outras regiões do globo também. E aí, depois de Moisés, daí sim, vem Jesus, que é o autor do trecho, né, das palavras que nós estamos estudando hoje. E o que ele vai fazer com essa resposta que ele dá para o fariseu, que é o trecho que nós trouxemos aqui no início do trabalho. Quando ele vai dizer: ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito e de todo o teu entendimento. E, através dos ensinamentos que ele trouxe, ele vai alterar a nossa relação com Deus, que até então era uma relação de temor e de subalternidade. Jesus vai transformar essa relação, a gente já vai ver como. Ele vai promover uma alteração também na relação com o próximo, na medida em que ele deixa muito claro quem é o próximo, que é uma coisa que a lei mosaica não fazia. E ele vai fazer a manutenção do como a si mesmo, quer dizer, ele vai manter, mas também não vai ampliar muito, não vai falar muito a respeito disso. Por quê? Porque isso a gente só vai conseguir fazer mais recentemente. Quando a gente falar lá da doutrina espírita, a gente vê isso. Então, a resposta de Jesus lá para o fariseu: amai a Deus de todo o teu coração. Então, o que quer dizer com isso, amar de todo o teu coração? Quer dizer que é preciso incluir o nosso sentimento nessa relação com Deus. E esse sentimento, ele não tem que ser de temor, ele não tem que ser de subalternidade, ele não tem que ser de negociação. Ele precisa ser um sentimento de entrega, um sentimento de intensidade, um sentimento de confiança. É isso o que Jesus está nos orientando quando ele nos recomenda amarmos a Deus de coração. Mas ele não vai falar só no de coração, ele vai falar também no de alma. O que será que ele quis dizer com amar a Deus de toda a nossa alma? Tem a ver com essa questão dos sacrifícios, com essa questão das oferendas, com essa questão das sinagogas, do reverenciar a Deus apenas nos templos, através de rituais, através de práticas externas.
Então, quando ele nos recomenda amarmos a Deus de alma, ele está nos falando a respeito da necessidade de uma conexão espiritual com Deus, de uma adoração íntima e não de uma adoração externa. E questão conexão, espiritualidade, sim, essa questão do contemplar, saber contemplar a sua criação, saber reverenciar a sua criação, é isso que quer dizer amar a Deus de toda a nossa alma. Mas ele vai falar também a respeito de entendimento. O que ele está querendo dizer aqui? Que a gente precisa aprender a amar a Deus porque nós compreendemos que Ele é nosso Pai e Criador, que Ele é justo e bom. Então, não mais aquela imposição pelo temor, mas agora uma relação estabelecida a partir da compreensão. Mas ele vai fazer mais ainda. Ele vai fazer a ampliação do entendimento com relação ao próximo, quando ele vai dizer: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Quer dizer, se antes de Jesus, o próximo, ele tinha uma compreensão, um entendimento muito restrito, que era quem estava perto, agora Jesus promove uma ampliação do entendimento dessa recomendação, porque agora ele nos explica que é para nós amarmos uns aos outros. Ou seja, que a gente precisa aprender a amar todo mundo, né? O outro, o nosso igual, aquele que compartilha conosco da condição humana. Então, ele vai promover uma ampliação desse entendimento do amor ao próximo. E aí, mais recentemente, nós temos, então, a revelação espírita, e nós temos lá no Livro dos Espíritos a parte terceira, quando Allan Kardec vai nos explicar a respeito das leis morais. Então, em Moisés, a lei divina ela estava resumida no Decálogo, nos 10 mandamentos. Jesus resume a lei divina naqueles 2 preceitos, mas que tem um tríplice aspecto, que a gente vai conversar em seguida, que é o amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é um preceito. Amar ao próximo como a si mesmo, isso é outro preceito, então são 2 mandamentos, não 3. E Allan Kardec, então, vai resumir a lei divina, nos dizendo que ela pode ser sintetizada na lei de justiça, de amor e de caridade. E como nós somos criaturas muito imperfeitas, nosso entendimento, embora tenha melhorado muito se comparado com a época de Moisés e com a época de Jesus, e tenha sido ampliado bastante pelos preceitos que a doutrina espírita nos traz, nosso entendimento ainda é limitado. Então, o que Allan Kardec faz lá na parte terceira do Livro dos Espíritos? Ele fragmenta, é como se ele partisse a lei divina nessas 10 leis. E nos diz que aqui resume todas é a lei de justiça, amor e caridade. Por que ele faz isso? Para facilitar o nosso entendimento. Mas se nós nos debruçarmos sobre a parte terceira do Livro dos Espíritos, nós vamos constatar que as leis divinas ou morais, que podem ser estudadas lá nessa terceira parte, elas também resumem os deveres do homem para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. Então, esse mandamento, esses 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, eles vêm lá da época de Jesus, e a doutrina espírita, ela reforça esse entendimento desse tríplice aspecto da lei, que resume ou que indica
os deveres do homem para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. Então, nós temos ali a lei de adoração, a lei do trabalho, que tem a ver com o amor a Deus. Depois nós temos a reprodução, conservação e destruição. Agora, a sociedade também é... A gente agora me deu um branco aqui. Reprodução, conservação, destruição para consigo, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade para com o próximo. Isso. Então, também aqui nós temos esse tríplice aspecto da lei divina. Pode ser entendido, pode ser compreendido através do estudo dessas leis. Mas o que acontece? Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós encontramos um estudo da lei divina sob um aspecto que nós podemos considerar um aspecto macro. O que é o aspecto macro de alguma coisa? É o aspecto mais amplo. Então, é como se nós estivéssemos falando numa abordagem conceitual desses ensinamentos, de uma forma ampla, de uma forma não particularizada. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, então, o que Kardec vai fazer? Kardec vai abordar essas mesmas leis, mas no aspecto micro. O que quer dizer no aspecto micro? Ele vai, de certa forma, individualizar esse estudo, essa compreensão, de uma forma mais aproximada, ou seja, de uma forma mais prática para nós. Então, lá no Livro dos Espíritos, nós temos um estudo da lei de amor, justiça e caridade sob um aspecto amplo, como se fosse mais distanciado de nós. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter o mesmo estudo dessas leis, só que de uma forma pormenorizada, de uma forma mais detalhada, de uma forma prática para o nosso dia a dia. Em outras palavras, é como se ele esmiuçasse para nós, que é a forma como nós falamos, né? Esmiuçar uma coisa, né? Detalhar uma coisa. Então, é isso que ele vai fazer lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós fizemos uma pesquisa com relação ao amai-vos no Evangelho. A palavra amai e amor aparecem inúmeras vezes, mas essa expressão que tem a ver com o mandamento maior, que é o amai-vos, nós vamos encontrar em 14 momentos diferentes. Então, nós vamos encontrar primeiro já lá no prefácio, quando começa o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma mensagem do Espírito de Verdade, em que ele vai dizer: amai-vos também uns aos outros. Então, de novo, o resgate dessa orientação, dessa regra que precisa ser seguida, tendo em vista o nosso próprio melhoramento. Nós não vamos ler tudo, porque senão vai ficar muito cansativo, mas nós vamos mencionar por cima, né? Espíritas, amai-vos. Esse o primeiro, instruí-vos, esse o segundo. Esse está lá no capítulo 6, que é o Cristo Consolador. Depois ele vai falar, ele vai resgatar palavras de João, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Daí lá no capítulo 11, no item 9, quando ele está falando a respeito da lei de amor. Depois aqui, amai o vosso próximo como a vós mesmos, em que ele vai discutir qual seria o limite do próximo. Quem é o próximo? Também no amar o próximo como a si mesmo, na lei de amor. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Também no capítulo 9, item 9. Capítulo 9, item 9. Depois, amai-vos como filhos do mesmo Pai. Capítulo 11, item 14.
Depois, amai-vos uns aos outros e serei felizes. Capítulo 12, item 10, amai vossos inimigos, quando ele está falando sobre o ódio. Amai-vos uns aos outros, então, um golpe desferido pelo ódio. Esse aqui é no capítulo 12, também é o amai vossos inimigos, no item que ele está falando da vingança. Amai-vos uns aos outros. De novo, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda, que dê a vossa mão direita, quando ele está falando da caridade material e da caridade moral. Depois, de novo, no capítulo 13, item 12, quando ele está falando a respeito da beneficência. Depois, no item 13, o item 12 de novo, é o São Vicente de Paulo, falando a mesma mensagem. E depois, por último, ele vai colocar lá no capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon, quando ele está falando da utilidade providencial da riqueza, ele vai trazer também essa questão do amai-vos uns aos outros. Então, o que quer dizer isso? Que não faltam apelos para que nós sigamos esse mandamento. Ele é colocado em diferentes capítulos envolvendo diferentes temas, diferentes tópicos. São diferentes formas de nós compreendermos a aplicação desse mandamento na nossa vida, dessa orientação. Então, lá no Livro dos Espíritos, um aspecto macro, aqui no Evangelho, um aspecto micro, para facilitar o nosso entendimento, para facilitar a nossa vida. E aí nós temos aqui essa parte contida no Livro dos Espíritos, essa parte contida no Evangelho, ela é uma parte que vai focar na questão do amar ao próximo. Só que nós não podemos esquecer que o mandamento, ele é dividido, vamos dizer assim, ele tem dois aspectos, que é o amar o próximo como a si mesmo. E aí essa parte do amor a si mesmo, nós havíamos comentado que é a parte que até o momento tem sido a parte menos discutida, tem sido a parte menos explorada, a parte talvez o aspecto menos compreendido, em que menos se investe quando se estuda esse mandamento, do amar a Deus de todo vosso coração, vossa alma, vosso entendimento, e ao próximo como a si mesmo, que ele vai dizer que é semelhante ao primeiro. E aí, por que será que acontece isso? Porque essa questão do amar a si próprio, se nós formos voltar o nosso olhar para a história da humanidade, nós vamos ver que essa preocupação do amor próprio, do amor a si mesmo, ela é uma questão bastante recente. Na verdade, essa questão, esse entendimento, esses estudos, os questionamentos a esse respeito, eles são muito recentes na nossa história. Não faz 200 anos ainda que surgiu a psicologia enquanto ciência, e que se debruça, se propõe a compreender e a estudar as emoções, os sentimentos e a repercussão que elas têm no comportamento humano. Então, na verdade, foi mais ou menos contemporâneo ali com a publicação do Livro dos Espíritos, não dá 20 anos depois que a psicologia se instituiu como ciência. Então, isso é uma coisa uma preocupação relativamente recente para nós, do planeta Terra. Essa questão da nossa relação com nós mesmos. E talvez por isso não tenha sido explorada nem por Moisés, nem na época de Jesus, que menciona, mas não explica o que é. Mas coube a doutrina espírita nos oferecer a oportunidade de compreensão da importância dessa recomendação
e de qual o papel dela para que nós possamos cumprir o mandamento na íntegra. Porque nós só seremos capazes de amar verdadeiramente a Deus e de amar verdadeiramente ao próximo no momento em que nós conseguirmos amar a nós próprios. E aí essa questão do amar a si próprio, né, do amarmos a nós mesmos, ela é uma questão que ela passa muito longe do egoísmo, que é a necessidade, o egoísmo é a necessidade de ter os seus anseios atendidos, é a necessidade de se colocar à frente de todos, de colocar os seus interesses pessoais acima de quaisquer outros interesses. E o amar a si mesmo, ele passa muito longe disso. E nós, como é que a gente consegue conquistar esse amor a si próprio? Quando nós conseguimos entender a nossa verdadeira essência. E a nossa verdadeira essência qual é? É essa que está bem grande na Terra. É de que nós somos espíritos imortais. Nós só vamos conseguir amar nós próprios, e esse é um imenso desafio para nós, e isso parece mais gritante nos dias atuais, porque nós vivemos um momento de transição no planeta, então tá tudo, as nossas dificuldades, elas estão todas muito afloradas e existe uma confusão generalizada entre egoísmo e amor a si mesmo, e uma necessidade imensa das pessoas se mostrarem, das pessoas lacrarem, que é o termo que se usa nas redes sociais, enfim. E essa questão do amor a si mesmo, ela acaba ficando a um segundo plano. Como é que a gente consegue amar a nós mesmos? Nós definitivamente não nos amamos. Nós conseguirmos amar a nós mesmos no momento em que nós conseguimos entender e aceitar qual é a nossa importância diante disso tudo. Qual é a nossa importância para o outro? Qual é a nossa importância no mundo em que nós vivemos? Qual é o valor que nós temos perante os outros e perante o mundo no qual nós somos chamados a viver? E nós só vamos conseguir construir e sedimentar esse entendimento a partir do momento que nós ressignificarmos a nossa relação com Deus. E isso a doutrina espírita nos proporciona. Porque o que ela vai nos ensinar? Ela vai nos dizer que nós somos filhos de Deus, todos nós. Que nós somos criados em iguais condições, simples e ignorantes. E que nós somos criados todos para o mesmo fim, que é a conquista da perfeição. E aí, só quando nós conseguimos compreender isso em profundidade, e por isso é tão importante essa construção do amor a si mesmo, porque o dia em que nós somos capazes de viver, o dia em que nós formos capazes de pautar as nossas escolhas e o nosso comportamento, levando em consideração essa realidade, esse conhecimento de que nós somos espíritos imortais, nesse dia nós vamos qualificar, nós vamos conseguir melhorar a nossa relação com o outro. E aí, diante disso, quem nos ajuda a compreender essa questão é a benfeitora Joana de Ângeles. Nós utilizamos essa obra que é o Amor Imbatível Amor, mas toda a série psicológica dela, ela tem por objetivo construir esse entendimento dentro de nós. Tem o objetivo de nos estimular, de nos desafiar a agirmos de acordo com essa realidade, a de que nós somos espíritos imortais.
E no capítulo 13, que é Vitória do Amor, ela vai nos falar, entre outras coisas, a respeito do alto amor. E aí ela vai nos explicar o que é esse alto amor, que é o amor a si mesmo. Que ela diz que quando o ser se enriquece de estima por si mesmo. O que é ter estima por si mesmo? É amar-se, gostar de si. Quando que isso acontece? Descobrindo o seu lugar de importância sob o sol da vida, que é isso que nós falávamos. E esplendente de alegria, reparte com as demais pessoas o sentimento que o assinala, ampliando de maneira vigorosa em benefício de todas as criaturas. Por que precisa ser assim? Por que a gente precisa, primeiro, construir essa estima por nós mesmos? Porque ninguém consegue oferecer para o outro aquilo que não tem dentro de si. Isso é um preceito da psicologia. Então, se nós temos desamor por nós próprios, se nós não reconhecemos a nossa importância, se nós não reconhecemos com convicção a nossa filiação divina e tudo o que isso encerra e tudo o que isso carrega, nós não vamos conseguir enxergar isso no outro também. E o outro, ele nada mais é do que um prolongamento de nós próprios. Quando nós conseguirmos realizar essa construção dentro de nós, isso envolve o reconhecimento da grandiosidade, da sabedoria, da justiça divina. Isso envolve nos aceitarmos como nós somos, reconhecermos que a nossa condição é transitória e reconhecermos que pelo simples fato de sermos filhos de Deus, nós somos dignos de amor e de respeito. Só quando nós conseguirmos realizar essa construção dentro de nós, é que nós vamos ter condições de oferecer isso para o outro. Então, as três questões, amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, elas estão extremamente imbricadas, elas estão extremamente emaranhadas. Então, olha aí o que ela vai dizer. Ela vai dizer mais coisa, ainda no capítulo 13. Lá nesse capítulo 13, ela vai falar do amor-terapia, ela vai falar do auto-amor, ela vai falar do amor-perdão, ela vai falar do amor-plenitude. E aí, esse trechinho aqui que nós trouxemos é o do amor-plenitude. Por quê? Porque essa fala dela vai nos permitir entender em profundidade essa questão desses dois mandamentos com um tríplice aspecto. Porque olha só o que ela vai dizer para revolucionar a forma como nós entendemos isso. Ante a impossibilidade de o homem amar a Deus em plenitude, já que tem dificuldade em conceber o absoluto. Então, o que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo que a gente não consegue amar a Deus de forma plena. E ela está explicando por quê. Ela vai dizer porque a gente tem dificuldade em conceber o absoluto. O que é isso? A gente tem dificuldade de compreender a essência divina. E isso já está escrito lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec trata a respeito do tópico Deus, em que ele vai perguntar se é possível compreender a natureza íntima de Deus, e os espíritos vão responder para ele que não. Nós não conseguimos compreender Deus na sua intimidade, porque falta para nós ainda o sentido. Nós somos muito materializados ainda, muito imperfeitos. Então, o que ela está dizendo aqui? Que a gente não consegue amar a Deus em plenitude. A gente até diz para a gente, precisa amar a Deus, mas essa relação, ela ainda não se dá de forma plena. Porque como que a gente entende esse amar a Deus, né? A gente entende que a gente precisa, olha só, precisa
É uma imposição, não é algo que a gente sinta. A gente precisa amar a sua criação, reverenciar a natureza, respeitar as pessoas, os animais, enfim. Então, ela vai dizer, já que a gente não consegue amar Deus em plenitude ainda, né, realiza o mistério, ou seja, a gente realiza essa proposta, invertendo a ordem do ensinamento, amando-se de início, a fim de desenvolver as aptidões que lhe dormem em latência. Então, aqui ela é muito clara ao afirmar que o primeiro passo para que a gente consiga cumprir o mandamento do amor é a gente aprendendo a se amar. E, de novo, reconhecendo a nossa filiação divina, o quanto somos importantes, o quanto a oportunidade de estarmos reencarnados é importante para nós enquanto espíritos e para toda essa gente que convive conosco, a fim de desenvolver as aptidões que lhe dormem em latência. Que aptidões são essas que nos dormem em latência? É a nossa potencialidade para nós nos aperfeiçoarmos e a potencialidade do próprio amor, que a gente já carrega dentro de nós e ainda não sabe direito. Esforçando-se por adquirir valores iluminativos a cada momento. Olha que coisa isso. É a cada momento, não é só o dia que a gente vai na casa espírita, não é só o dia que a gente tem que trabalhar no passe, que aí a gente pensa que não pode brigar com ninguém, que não pode ver notícia ruim, enfim, é a cada momento. Crescendo na direção do amor ao próximo, ou seja, decorrência natural do alto amor, ou seja, o caminho para chegar até Deus, o caminho para aprendermos a amar a Deus é o amor ao próximo, que vai abrir a porta para que consigamos, é o alto amor que vai abrir a porta para que nós consigamos amar o próximo, já que o outro é a extensão dele mesmo, ou seja, de nós próprios, para finalmente amar a Deus em uma transcendência incomparável, na qual o amor predomina em todas as emoções e é o responsável por todos os atos. E aí, por que nós trouxemos essa imagem da pontezinha, né? Porque Emmanuel, lá nesse livrinho Fonte Viva, na lição 71, que tem por título Aproveita, ele vai nos dizer que o outro, que o semelhante, é a nossa ponte para Deus. Que é isso que a Joana de Ângeles está nos dizendo. Para que nós consigamos, de fato, chegar até Deus, para que nós consigamos, de fato, desenvolver amor a Deus, é preciso inverter a ordem da equação que foi proposta por Jesus. Então, a gente começa aprendendo a se amar, reconhecendo o nosso próprio valor, reconhecendo a importância que a reencarnação tem para nós neste momento de oportunidade, de aprendizado, de crescimento. A partir disso, a gente consegue entregar amor ao próximo, porque ele está ali dentro de nós. E aí, em seguida, a gente vai conseguir aprender a amar a Deus. E aí, aqui, para finalizar, nós trouxemos outra lição que nós encontramos na coleção Fonte Viva. E é impressionante o quanto essas obras de Emmanuel, que a gente chama de livrinho, como se ali tivesse contido um ensinamento menor, enfim. É impressionante o que o conteúdo dessas obras nos ajuda a compreender a mensagem de Jesus. Mais do que isso, nos ajuda a linkar a mensagem de Jesus à mensagem espírita. Então, nós trouxemos aqui para finalizar, de novo, o item 130, que tem por título Amai-vos. E aí, João, ele começa sempre com palavras de Jesus, né? Ele vai nos dizer, às vezes,
de Paulo, enfim, do evangelista, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina. Amai-vos uns aos outros. Isso aqui já é a palavra do Emmanuel. Ficou ruim aqui a minha animação. E aí, o que ele vai fazer? Nós somos tão limitados ainda em termos de entendimento que nós não conseguimos nem entender direito o que seja o amor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai construir nessa lição um entendimento do amor a partir da sua negação. Ou seja, ele vai nos dizer o que o amor não é, para que nós tenhamos condições de compreender o que ele é. É a mesma coisa que Paulo faz lá na questão da caridade. Ele vai dizer, a caridade não é isso, não é aquilo, não é aquele outro. Então, aqui, ó. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. O apóstolo acrescenta, não amemos de palavra, mas através das obras, com todo o fervor do coração. E aí ele vai nos dizer aqui que esse finalzinho é o que combina bastante com a proposta do nosso trabalho. Ele vai nos dizer que o universo é o nosso domicílio. Nós só conseguimos entender essa afirmativa quando a questão da filiação divina está bem resolvida dentro de nós, bem entendida, né? Porque se a casa do Pai é o universo, e se eu sou filha desse Pai, então o universo também é minha casa. A humanidade é a nossa família. Porque se a gente entende que somos todos filhos do mesmo Pai, então aquele que mora lá no Japão também é meu irmão, aquele que não compartilha das mesmas ideias que eu também é meu irmão, aqueles que habitam outros planetas, que são por hora inacessíveis ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, também são nossos irmãos. E aí aqui vem a questão do amar a si mesmo. Como que a gente faz isso? Ele vai nos dizer, aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Essa é a postura de alguém que se reconhece enquanto espírito imortal, criado por Deus, destinado à perfeição. Essa é a postura de alguém que nutre amor por si mesmo, que trabalha pela sua própria evolução. E ele vai nos dizer, amarmos-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. E aí, então, com essa leitura, nós encerramos o nosso trabalho, frisando essa necessidade que nós temos de ressignificar esse mandamento do amar o próximo como a si mesmo. E que nós possamos passar a incluir nas nossas reflexões essa necessidade do auto-amor, do amarmos a nós próprios, como um degrauzinho, para que mais tarde a gente consiga amar o nosso próximo e aí amar de verdade esse Deus que nos criou. Então, queridos amigos, que Jesus nos auxilie na nossa caminhada. Muito obrigada, Patrícia, pela tua participação em nossa live. Vamos agora fazer a nossa prece, rogando ao Pai as bênçãos que sempre recebemos e que continuemos recebendo. Porque tu, Pai de amor, nos criaste por amor e para aprendermos a amar.
A venerável benfeitora Joana de Ângeles ensina que Jesus, na condição de peregrino do amor, demonstrou como é possível curar as feridas do mundo e dos seres humanos com a exteriorização do amor em forma de compaixão, de bondade, de carinho e entendimento. Profundamente agradecidos por esta hora abençoada, nós encerramos o nosso encontro de hoje, pedindo, Senhor, que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as tuas bênçãos de amor e paz. Que assim seja. Agradecemos a companhia de todos e até a próxima sexta-feira. Um abraço, Pati, e mais uma vez obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.